Enquanto o mundo registra uma diminuição no número de novos casos de AIDS, o Brasil vai no sentido contrário. Os dados da ONU dizem que entre 2000 e 2014, o número de pessoas infectadas com HIV aumentou. E aqui em Alagoas, como é que está essa situação? Como combater essa doença que já matou e ainda mata tanta gente? Sobre o assunto, eu converso com Simone Pinheiro, que é psicóloga do programa DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Simone, bem-vinda. Bom, eu tenho uns dados da UNAIDS, que é o programa das Nações Unidas, né? Ele divulgou esse relatório que entre 2000 e 2014, o número de novos casos no mundo diminui 35,5%. Ele passa de 3,1 milhões para 2 milhões de novos casos em 2014 agora. Agora, no Brasil, isso aumenta. Em 2000, a estimativa era entre 29 mil e 51 mil novos casos. Em 2014, ela sobe de 31 para 59 mil novos casos. Qual a explicação para a gente estar nessa corrente contrária? Na verdade, em termos aí de dados epidemiológicos, seguindo a UNAIDS e a Organização Mundial de Saúde, estima-se que sejam 34 milhões de pessoas no mundo vivendo com AIDS. Aqui no Brasil, 650 mil pessoas com AIDS. Tá? Eu falo AIDS porque hoje o HIV, basta você ter o HIV, foi comprovado, foi diagnosticado, o HIV já é notificado. Mas esses dados, como é muito recente, essa normatização, essa legitimação de notificar o paciente com o vírus do HIV, então a gente tem dados mais precisos das pessoas já adoecidas, as pessoas com AIDS. Que de fato desenvolveram a síndrome. Que desenvolveram a síndrome da imunodeficiência. No estado de Alagoas são mais ou menos 5 mil casos, desde o início da epidemia, considerando essa série histórica. Desses 5 mil casos, a gente teve assim, um número considerável de óbitos, mais de 50%, devido ao diagnóstico tardio. Essas pessoas, quando buscam já o sistema de saúde, elas já estão com o sistema imunológico extremamente comprometido. Mas voltando à sua pergunta, não é? No Brasil, a epidemia ela se mostrou estabilizada em alguns estados. Mas no estado de Alagoas, no Nordeste como um todo e no Norte também, ela continua crescente. Acredita-se também que essa banalização esteja por conta dessa sobrevida com os antirretrovirais. Também há teorias, conjecturas que os ícones, digamos assim, do pop rock, essas pessoas que são referências para uma massa grande da população, como Freddie Mercury, o Cazuza e tantos outros que foram a óbito e por conta dessa doença. Hoje a gente não vê mais isso, porque o antirretroviral, o esquema de antirretroviral, e ele sendo ministrado não só de forma correta, mas esse paciente aderindo ao tratamento, ele tem sim condições de ter uma vida com qualidade e assim, sendo uma pessoa produtiva. A AIDS deixou de ser uma sentença de morte e o paciente consegue ter qualidade de vida. Consegue. Então, de repente, isso que a senhora fala agora está na questão da mentalidade mesmo da população, né? Uma vez banalizada, se eu pegar AIDS, eu posso me tratar, então não vou usar Mas camisinha. é importante lembrar o problema é esse, né? Que não é fácil viver com AIDS. Os antirretrovirais, eles têm, sim, efeitos deletérios, eles têm os seus efeitos colaterais. Não é? E você, ainda não existe cura. Você podendo se proteger, tendo a sua vida sexual ativa, mas com responsabilidade, né? Utilizando o seu método preservativo, o método de barreira que é o preservativo, no caso o preservativo masculino ou o preservativo feminino, tendo esses cuidados, você pode sim seguir o curso normal da sua vida, ter livremente os seus parceiros sexuais, e se proteger de uma infecção tão grave quanto a do HIV. Uma outra vertente que se fala dessa questão do país estar na contramão é que aqui se teria começado a combater a doença um pouco depois dos outros países mais entre aspas, avançados. Isso confere também? Não, acredito que não. Inclusive o Brasil, ele recebeu, foi premiado, ele ainda é uma referência no mundo em relação ao combate
ao HIV. Veja que nós temos esse tratamento disponibilizado na rede pública de saúde, gratuitamente, a todas as pessoas, de forma universal, né? Não só o tratamento, mas o acompanhamento dessas pessoas é disponibilizado, enquanto em outros países não. Isso não acontece. Então está na questão da mentalidade mesmo, né? A gente nota inclusive que essa falta de cuidado tem muito a ver com o público jovem. Existe trabalho específico para chegar nesse jovem, para conscientizar ele que aquele passo que ele está dando ali errado é uma consequência que ele vai ter que carregar pelo resto da vida, mesmo que seja uma vida útil? Além das informações que constantemente, porque hoje a AIDS ela está presente nas famílias. Hoje, de certa forma, não é tão difícil você encontrar alguém próximo de você infectado, né, vivendo com o vírus. Então, além dessa exposição, das campanhas que existem, o jovem, a própria forma de pensar deles, eles funcionam de forma meio onipotente, o adolescente principalmente. Ele acha que nunca vai contrair esse vírus, que nunca vai acontecer com ele. E aí os dados epidemiológicos mostram que isso não está acontecendo, que ao contrário, 69% desse segmento, dessa faixa etária de 14 a 19 anos, tem contraído o vírus, de 14 a 25 anos, perdão, tem contraído o vírus. Houve esse incremento de 69% aqui no estado de Alagoas. Agora, no Brasil, quem mais contrai o vírus nessa faixa etária, na faixa etária do adolescente, de 14 a 19 anos, são as meninas. Infelizmente, as nossas meninas, elas estão mais vulneráveis ao vírus nessa faixa etária. Prepondera mais só nessa faixa etária as meninas. Existe um perfil, Simone, do portador do vírus no Brasil? Bom, ou aqui em Alagoas, de repente? Aqui em Alagoas, normalmente, tem um grau de escolaridade de 1 a 7 anos de estudo. Ainda a preponderância do sexo masculino, mas que isso foi diminuindo consideravelmente com o passar dos anos. Hoje nós temos 1,7 homem para uma mulher com AIDS. Não é? E assim, o segmento gay homossexual, ele sempre esteve, durante toda a epidemia, mais vulnerável, preponderando, prevalente nas estatísticas, mas a gente hoje lembra que tem, e já está aí registrado, o segmento HSH, que é aquele homem, uma sigla que representa o homem que faz sexo com o homem. Ele não é considerado assim um gay, porque ele se vincula afetivamente a uma mulher, mas ele tem muito prazer em ter relação sexual com um homem, com outro homem. É uma questão assim de testosterona com testosterona. Entendi. Porque a vinculação afetiva é hétero. Ele vai se vincular a uma mulher. Crescendo também. Tem crescido consideravelmente, e esse segmento já chegou ao ponto assim de estar no topo das pesquisas em alguns estados. Porque se ele se relaciona com ambos os sexos, o vetor de contaminação aí dobra, na verdade, né? Ele vai poder contaminar tanto homens quanto mulheres. Entendendo que normalmente esse homem ele tem uma parceira única, muitas vezes ele é casado, parceira assim do sexo feminino, né? É casado e ele pode infectar a sua parceira. E aí vem aquela outra preocupação, que é a exposição do bebê, porque são pessoas jovens, são mulheres na fase ainda reprodutiva, não é? E que já existe também todo um trabalho, toda uma diretriz terapêutica nesse sentido. A gente sabe que o protocolo usado para o combate da DST-AIDS, nacional, ele é um só, mas como é que é feito aqui em Alagoas, assim, em questão de estrutura, como é que é o trabalho realizado para se combater, para se controlar essa doença aqui no estado? Há uma preocupação muito grande do governo do estado, da Secretaria de Saúde, em tentar ampliar não só o acesso aos insumos de prevenção, com uma distribuição massificada em todos os municípios do estado de Alagoas e de forma perene, mas também com
a abertura de novos sistemas de atendimento especializado. Hoje nós dispomos de 3 sistemas de atendimento especializado. AIDS e também gravidez, a gestante com HIV se trata em sistema de atendimento especializado, que são os SAIs. Nós temos o SAI do Hospital Ivo Alto, que fica em frente ao Hospital Ivo Alto, temos o SAI do Bloco I do Pano Salgadinho e temos o SAI do Hospital Dia do Hospital Universitário. E no interior? No interior nós já temos os CTAs, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e já está em entendimento e muito avançado Arapiraca, me parece que União dos Palmares. É suficiente isso para a demanda do Estado, Simone? Olha, lógico, a partir do momento que essa AIDS, ela começa a ter esse contorno de uma doença crônica, a gente precisa, né, repensar. E por conta disso, já existem vários entendimentos para que as UPAs façam esse tratamento com as pessoas soropositivas. São pessoas que apenas têm um vírus na corrente sanguínea. São pessoas que não têm AIDS. Não é? E não só as UPAs, como a rede básica de saúde também passe a ofertar e dispensar esses antirretrovirais. Né? Porque hoje está normatizado que basta a pessoa ter o seu diagnóstico, saber que tem um vírus na corrente sanguínea, essa pessoa ela já é convidada a iniciar o seu tratamento com antirretroviral. Então, a rede básica de saúde, que é a rede primária, e também as UPAs, elas já estão sendo preparadas já deveriam, inclusive, estar fazendo esse tipo de atendimento. Para encerrar bem rapidinho, no caso da pessoa desconfiar ou confirmar que realmente está portador do vírus, o que é que ela deve fazer? A quem procurar primeiro? Bom, basta ela ter tido um transcurso sexual e romper esse preservativo, ou ela estava, se é um profissional da área de saúde, ela se expôs ao vírus, se expôs a algum comportamento de risco, ela pode procurar tanto esses SAIs que eu falei no horário comercial, não é? Esses 3 SAIs, e se for à noite, nos finais de semana, ela procura o Hospital Elvio Alto. Ok, muito obrigado, Simone Pinheiro, pelas suas informações, pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. A gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Ótimo fim de semana para você.